Quem está feliz aí? Deus é bom. Quem fez juntos, muita alegria. Amém? Olha, entendendo alguns propósitos de Deus para a nossa vida, a gente vai rompendo todos os dias, a gente vai chegando um pouco mais perto. Cada minuto que passa, cada instante, a gente está mais próximo da nossa salvação do que quando a gente aceitou. Isso é bom. E o tempo ele não vai retrocedendo, ele vai indo, e a gente está acompanhando isso aí. E que bom que a gente chegou aqui em 2026, né? E Deus tem feito coisas maravilhosas. Olha, aqui em 1 Coríntios, olha o que Paulo escreve para essa igreja. Ele diz mesmo o seguinte: portanto, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, proclameis a morte do Senhor até que Ele venha. Por que Paulo vai dizer isso? A vida natural, a gente tem a tendência da gente começar algo, fazer, e a gente vai desistir. As coisas elas vão mudando de parâmetro, de direção, de modo. A gente entende que o que era moda antigamente, aí pode ser que retorna, mas ela passa. As coisas vão passando de uma forma tão rápida. Quantas culturas, quantos povos já existiram, e assim, quantos impérios passaram. Agora recente, a gente lembra do muro de Berlim caindo, né? A Rússia, eu me lembro, ainda lembro dos jornais que passavam quando eu era pequeno, a gente via sobre missões, era tudo difícil entrar ali na Rússia, né, nesses países aí. Eu ainda peguei a época de Gorbachev, Boris Yeltsin, essa turma toda. Isso é velho, você entende isso aí. Então, era tão complicado, um regime tão poderoso. Eu me lembro quando a Rússia marchava com o seu poder dentro de uma forma tão terrível. Aí passou. E as pessoas elas vão perdendo isso. Então você imagina um Galileu que morreu, que não tinha muita expressão, que os seus discípulos eram pessoas incultas. A mente dos religiosos da época, assim, não, logo isso acaba, é só um fogo de palha, acaba rapidinho. A gente já viu essa história aí, já aconteceu já umas 3 vezes, vai acabar, e eles não imaginavam. Atravessou o Atlântico, e já tem 2000 anos de história. Mas Jesus, ele é muito simples, que ele diz para a gente. Olha, sabia que a nossa natureza, como a gente é. Jesus deixava muito simples, ele contava que nós estaríamos juntos, reunidos como igreja. E reunidos juntos como igreja, ele falou assim: olha, Deus sempre fez isso, para que a gente não se perdesse de tudo. Eu já disse aqui, Deus cria o paraíso, o jardim, e disse: não toca na árvore, só faça isso. Deus dá o maná e diz: não coma nada, não pegue muito, não pegue no sábado. Então Deus coloca uma restrição em tudo, para que as pessoas não achem que é dono de tudo e sabe tudo. Aí Deus diz isso aqui: olha, filho, todas as vezes, nunca esqueça disso. Então isso aqui, Jesus fez algo para que a gente sempre lembre que nós somos cristãos e que nós temos que viver em comunhão. Porque ele diz: portanto, todas as vezes, isso aqui vai perdurar, vai, sabe, tem gente que faz da ceia muito mais santo, não é também. As pessoas vão para o lado do exagero, mas também vai para o lado, anulando esse fato tão importante, que diz: portanto, todas as vezes que a gente comer esse pão, tem um propósito muito forte, que depois a gente vai ver, mas a princípio ele diz: vocês vão proclamar, anunciar, lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Então, até que Ele venha, muitos vão desistir, e a Bíblia é cheia de versículos que vai dizer assim: olha, seja forte, não desista, guarda o que tem para que tome a tua coroa, porque o assédio
ele vai ser muito grande ao longo da nossa vida, para que a gente vai ver desistir. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar isso o tempo todo, e a Bíblia diz: vigia, ora, vigia, esteja atento, olha, o diabo está ao redor, então está sempre alertando a gente. O cuidado, busca Deus durante o tempo que se chama hoje, para que você não possa ser pego pelo engano do pecado, e você acaba desistindo. Então Deus deixou isso, olha, então todas as vezes, não, eu sou cristão, eu sou de Deus, então a gente tem que lembrar disso sempre. Por que eu estou falando isso? Abra aí a sua Bíblia, para a gente ver algo aí em Lucas 18:8. Cadê o controlador daí? Curva a sua cabeça. Deus e Pai, olha a gente aqui, Senhor, a tua presença. É bom saber que nós estamos aqui como igreja, reunidos. Tudo aqui é para o Senhor. Portanto, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. As nossas vidas estão rendidas a Ti. O Senhor é a razão e motivo da nossa fé, da nossa esperança. A gente só está aqui porque a gente tem crido, Senhor. E a gente não quer desistir da fé, portanto, nós queremos estar sempre juntos. Porque sozinho a gente vai ser tão difícil a gente se isolar. Quando a gente se isola, a gente busca nossos próprios interesses. E nós queremos estar aqui juntos, Pai, para a glória do Teu nome. Fala com a gente mais uma vez, por favor, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Olha, Jesus está falando aqui, ele vai começar o 17, né, falando sobre o reino de Deus, e ele meio que é uma continuação, porque Lucas, ele vai narrar os fatos numa ordem cronológica, diferente dos outros evangelhos. Ele vai narrar na ordem certa dos fatos e acontecimentos. Então, quando chega aqui, Jesus diz algo dessa natureza: olha, eu digo a vocês que Ele me fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, dentro de um contexto da Bíblia que a gente vai falar um pouco aqui, Jesus faz essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Lembrando que a Bíblia diz que as portas do inferno ela nunca vai prevalecer com ninguém. Sempre vai ter os remanescentes, sempre vai ter os fiéis, aquele que vai manter sua fé até o fim. Mas o contrário disso, quantas pessoas eu e você conhecem que já não tem mais fé? Um dos caras que era para a gente conhecer muito bem, companheiro de Billy Graham, ele se perdeu na caminhada. A gente conhece muitos brasileiros aqui que se perderam na caminhada. Eles não só perderam a fé, eu conheço muita gente boa, muita gente inteligente, que eles não só perderam a fé, eles fazem oposição à fé. Isso é muito terrível. Mais do que nunca hoje, se você não tiver sabedoria e você ouvir os pregadores da internet, pessoas sem compromisso com Deus, pessoas revoltadas com a igreja de Deus, essas pessoas estão fazendo um papel muito bem feito do diabo, de maneira assustadora. Olha, um tempo atrás eu estava comentando que a maior igreja hoje do país é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, você chega assim nos lugares, todos os lugares que você for, tem Assembleia de Deus, igual Coca-Cola, diz o outro. Mas ela chegou a se tornar uma igreja maior de todas, grandes catedrais nas capitais, e elas foram construídas, não foram por empresários naquela época, por gente rica, não, foram por pessoas simples e pobres. Mas porque eles, por mais da sua pobreza, eles eram muito fiéis a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, e ele construiu um império
do reino de Deus na terra, e só se constrói assim. Aí o diabo criou uma maneira, ele não conseguiu parar através da mensagem, não conseguiu descaracterizar a Bíblia, não conseguiu mudar a fé das pessoas, então eles começaram a atingir muita gente pregando, não, aí muita gente deixou de abrir sua obra de Deus, porque muitos falaram que não, isso aqui é coisa da lei, isso aqui é coisa, então é uma maneira que o diabo vai usar para tirar a fé das pessoas de ser Deus. Por outro lado, aí vem outra maneira que não, é porque você não precisa mais hoje de igreja, a igreja somos nós, você não precisa reunir, onde Deus está em todos os lugares, aí muda todo o contexto daquilo que Deus disse, não deixa de congregar, esteja junto, porque o segredo do Evangelho é a comunhão, é estar ali, é Deus que criou isso o tempo todo. Então não precisa, então o inimigo ele vai trabalhando, e aí hoje, tantas coisas que a gente for ver hoje, que as pessoas vão mudando e vai falando assim, não, então vai te colocando que você é senhor de si mesmo. Eu conheço gente que era tão firme na igreja, servia a Deus com tanto fervor de coração, hoje as pessoas dizem que não existe pastor, não precisa não, cada um é pastor de si mesmo. Então, o inimigo ele vai trabalhando para que isso que Jesus disse aconteça. Ah, não, eu sou de Deus. Gente que outrora fazia. Hoje as pessoas estão totalmente derrotadas sem fé. Aí, Jesus faz essa pergunta: quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Como que está o coração de muita gente? Olha o que Jesus disse em Mateus 24. Ele diz assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. A partir da observação do que está acontecendo no mundo, das coisas que estão acontecendo, vai roubando a nossa fé, e a gente é craque para fazer isso. A gente acostuma com as coisas ruins, ela se torna tão natural, mas a gente não pode conformar com as coisas desse mundo. Uma vez eu fui num bairro, lá em São Paulo, era o mais perigoso que tinha em São Paulo, na favela. E lá, quando tinha um corpo que matava alguém, ficava o corpo no chão, eles colocavam muitos jornais em cima, e as crianças iam para a escola, normal, passava, era normal o corpo no chão. Você entende? Já não era mais aquele horror, meu Deus. Aqui, se a gente vê o corpo no chão, centenas de pessoas vão olhar. Mas tem um lugar que não se olha mais, é normal. A gente encontra os... Não. Alguém que está morto ali. A gente acostuma com as coisas assim. A gente é craque para fazer isso. Uma vez eu estava comentando, como é que pode uma pessoa estar ali, abrindo uma pessoa, operando, ou se não fazendo aquele, na teoria, né, um negócio assim, e vai lá, já lava as mãos, tira as nuvens, já vai comer um lanche ali do lado. Eu ficava uma semana assim com medo, tipo assim. E tem gente, não, mas é porque, mas um dia aquela pessoa também estava assim, mas aqui estava mexendo no corpo, aquilo foi tão natural, ela perde a sensibilidade. E aí eu vi coisas assim. Aí olha o que a Bíblia diz. Então, filho, cuidado todas as vezes que você se reunir, lembra que eu vou voltar. Anuncia a morte do Senhor. A gente pode entender de duas formas. A gente tem que anunciar porque Ele está voltando, ou a própria ceia já anuncia, já declara, já fala que Ele vai voltar. Isso aqui é um símbolo de que eu vou voltar. É como se fosse um penhor. É a mesma coisa que Deus diz, o Espírito Santo é o penhor das nossas almas. Quer dizer, o Espírito Santo é a garantia que Jesus vai voltar no dia do retornar. Então, quando Jesus disse isso, haverá fé. Aí a gente fala assim, não, eu sou uma rocha. Como que o diabo está trabalhando para tirar de nós, roubar da gente a fé? A gente começa tão bem, a gente vai perdendo a fé, vai desanimando. E o que faz a gente desanimar? É a observação. É quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina.
algo de Deus que Deus não faz questão de dar. É como que a gente quer que a Bahia seja igual ao Sul, né? Chove todos os dias. A gente está no Nordeste, tem um ciclo. Não vai chover o ano todo, tem um período de chuva. E quando não chega o período, vamos plantar palma. Quando vier água, a gente planta milho. E é verdade. Então Deus, ele tem coisas que Deus não vai fazer. É antinatural ele fazer. E é só que a gente começa a observar e a gente perde a fé por algo que Deus já disse que não vai fazer por a gente, e a gente desanima. Eu vou, para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui, nesse texto, olha, só vou voltar aqui para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Olha, Jesus contou essa palavra aqui, e para eles entenderem algo muito simples, mas de uma importância muito. Olha o caso que Jesus contou. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quando é que vem o desânimo? É quando eu oro uma vez, acreditando com muita fé, e às vezes não acontece, eu oro a segunda, a terceira, na quarta, o que é que eu faço? Não oro mais. É natural isso? É natural. A gente é assim. As maiores invenções que tem aqui não foram o cara sonhou, não, vou criar isso aqui. Não, foram dando errado, até deu certo. Então Jesus disse assim, olha, Jesus contou essa parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Porque se Jesus está dizendo, se o próprio Jesus está dizendo isso, é que tem coisas que ele não vai dar na hora que a gente está pedindo. Ele vai dar. Mas talvez ele fale assim, filho, não vem agora, eu estou esperando o momento certo, a hora certa, para que isso seja visto para você. E não vai te trazer, não vai acrescentar dores. Aí Jesus disse assim, olha, ora sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade, isso aqui, todos aqui já conhecem essa história, mas onde eu quero chegar com isso? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, senhor de si mesmo. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando que ele fizesse justiça com o seu adversário. Lembra que ela não está pedindo vingança, não está pedindo direito, era justo o que ela queria. Simplesmente, se o juiz fizesse o caso dela, estava sendo justo, era o direito dela. É tipo uma pessoa que foi criada na roça o tempo todo e ela está com 80 anos, ela quer aposentar. É um direito sim ou não? Ela não está pedindo nada mais do que o seu direito. Então, olha, faz-me justiça contra o meu adversário, aqui não é o caso. E por algum tempo ele se recusou a atender, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem importo com homem algum, esta viúva será minha parecida, vou fazer injustiça, para que ela deixe de importunar. O Senhor continuou, preste atenção no teu juízo injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Eu não estou dizendo que ele é mau, mas aqui um cara que é mau faz isso. Mas por que ele fez isso? Porque ele era bom? Não. Não é porque ele era bom. Porque ele era temente a Deus, porque tinha alguma simpatia para aquela senhora? Não. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que ele clama a ele dia e noite? Sem parar, sem desanimar? Imagina aí. Ele vai continuar fazendo a esperar? Não. Deus é bom. Eu digo a vocês que ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier e encontrará fé na terra, aí a gente vai desistir ou a gente vai continuar? A gente vai parar? Quais são os motivos que vai levar a gente a desistir? A gente perde a fé. E às vezes, mesmo quando Deus mostra que as coisas estão acontecendo, às vezes a gente não quer acreditar. E o
pior de tudo é quando a incredulidade ela toma conta da gente. Aí é ruim. Porque quando a incredulidade entra nas nossas vidas, a gente deixa de enxergar as evidências do que Deus está fazendo. E é muito perigoso isso, sabe por quê? Porque a gente se torna incrédulo diante dos fatos e dos acontecimentos. A Bíblia diz, olha, em Hebreus 3, olha assim, cuidado, irmão, para que não haja em vós um perverso coração que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, irmão, isso pode acontecer com a gente. A gente pode estar desanimado totalmente e perdendo a fé. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente espera. Olha para você ter ideia. Lá um pouquinho mais frente, lá em Lucas 24, vai acontecer algo aqui, olha, que é muito terrível. Olha para você ter uma ideia. O que nos traz aqui? O que nos move nesse lugar? É a nossa fé. A gente crê em Deus. E a gente tem uma esperança. E a gente está tentando fazer. Eu me considero uma pessoa e eu só quero buscar Deus. Eu estou tentando melhorar cada dia. Eu não estou aqui porque eu sou um ótimo pastor, um excelente crente. Não. Eu posso errar muito tentando fazer o certo, mas a minha esperança é agradar a Deus o tempo todo, fazer o melhor da minha vida. Eu tento fazer isso. Eu não estou aqui para provar que eu sou bom para nada, entendeu? Eu sou mais um tentando ser cristão, ser real diante de Deus, ser honesto comigo mesmo e com as pessoas. Então, e é tão incrível que eu não quero me tornar incrédulo diante do que eu estou vendo, eu quero ter esperança o tempo todo. Quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança, não o que eu estou vendo, mas o que pode acontecer amanhã. Agora, olha para você ter uma ideia. Aqui no 24, capítulo 1, vai dizer o seguinte, depois a gente chega lá. Olha o 24, o que aconteceu. Isso aqui é muito terrível. Vamos ver se dá tempo para a gente comentar sobre isso. Lembra que Jesus, o tempo todo, ele está dizendo assim, olha, eu vou ressuscitar. Qual era a esperança dele? A ressurreição. Porque a morte, naquele momento aqui, que a gente vai ver, já era um fato. Você imagina. O seu mestre, que se dizia que era Deus, que fez muitos milagres, que ressuscitou Lázaro, de repente, todas as expectativas, toda a esperança daquelas pessoas acaba na morte de Jesus. Viu? Todos foram frustrados com a morte de Jesus, sim ou não? Todos foram frustrados. E Jesus morre. Só que a esperança deles morreu junto com a morte de Jesus. Me aponta uma pessoa aqui nos evangelhos que estava lá no primeiro dia da morte de Jesus, na expectativa, esperando a ressurreição. Tinha algum? A Bíblia relata alguma pessoa dessa? Nenhuma. Olha que coisa terrível. Não tinha uma pessoa que estava lá assim, não, vou fazer, armar acampamento aqui, só vou sair daqui quando a promessa dele cumprir. E vai cumprir. Não, a gente não conta com isso. Isso é tão verdade que Lucas aqui, ele sintetiza muito esse caso. Que quando a gente vai para Mateus, ele vai enfatizar mais esse assunto. Mas o que acontece aqui, olha, presta atenção aqui, vamos ler aqui, né? Olha, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, como hoje é ceia, a gente vai trabalhar com isso muito bem. De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Preparado para a ressurreição? Não. Olha,
Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. O que elas deram? Qual era a expectativa? Se elas prestassem muita atenção no que Jesus vem falando o tempo todo, para elas estar numa alegria muito terrível, pulando de alegria ali, louvando a Deus. Aconteceu o fato que ele disse. Foi isso que elas pensaram? Não. Olha que coisa terrível. Não pensou assim. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Meu Deus, que evidência maior. E ele já tinha dito isso. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocou-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres colocaram-se com o rosto no chão e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre vós o que vive? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo que vocês estão procurando? Procurando um morto? Não, ele está vivo. Você entende isso? Como que isso é terrível? É mais terrível não porque aconteceu com elas, é porque de vez em quando para muita gente, Jesus não está vivo. Não está tão vivo que as pessoas fazem o que quer da vida, não dependendo dele. Olha o que acontece aqui. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia? Lembra? Era muito recente, não dava para ter esquecido. Não passou 20 anos, não. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos. Vai lembrar aquilo que ele já estava na mente muito recente. Que seja crucificado e ressuscitará no terceiro dia. Vocês não lembram disso? Então, lembrou-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos fizeram o quê? Acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhe pareciam loucura. Eles não conseguiram acreditar. Era ao menos o sinal delas, o que eles tinham que fazer? Correr para o sepulcro. Mas o que eles fizeram? Eles acharam que essas mulheres estavam o quê? Loucas. Olha que coisa terrível. 11 homens na expectativa. Eles, gente, isso aqui é muito terrível. Eu estou falando de, isso aqui aconteceu de fato, é ser humano. São pessoas iguais a gente. A mesma expectativa, tinha os mesmos desejos, as mesmas expectativas, as mesmas esperanças. Mas o que aconteceu? Vocês estão loucas. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 2 deles, presta atenção nisso aqui. E Lucas vai trabalhando assim na ordem certinho. Olha o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 70 estados, quer dizer, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso aqui é um retrato do desânimo. E o pior não é isso aqui não. O pior é quando eles voltam desse acontecimento, que eles encontram lá. Olha o que acontece aqui. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Presta atenção muito isso aqui. Isso aqui a gente já conhece. Muitos aqui conhecem desde quase salteado, do maior. Olha, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. O que impediu eles de reconhecer? O próprio texto vai declarar, revelar para a gente a incredulidade. Quando a gente coloca no coração que aquilo é difícil, que aquilo é impossível, que não tem jeito, mesmo com todas as evidências
possível eu bater esse vidro aqui e quebrar? É possível. Agora, ele no chão, todos os pedaços, e eu falar assim, cola, é difícil. Aí então a gente quer a impossibilidade de tomar conta da gente, a gente sabe que é real e não vai acontecer. Olha o que acontece aqui. Os olhos dele foram impedidos de reconhecer. O que impediu? Jesus vai dizer o que foi. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual é o papo de vocês? Vocês estão falando? Eles pararam com o rosto entristecido. A tristeza já estava estampada. Um deles, chamado Clóvis, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém? Porque eu nunca vi você aqui. Quem é você? Olha, você é um visitante, não reconheceu Jesus. Isso é muito terrível. É igual a gente vir para a igreja sem saber o que ele está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim te atrás, Senhor, eu vim para sair da minha casa. Olha, se não tiver tudo, e eu sentando nessa cadeira, só para o Senhor me deslocar, só geograficamente, eu estou aqui quietinho, não abrir a boca, não, só sentar aqui e ficar aqui, Senhor. Deixa eu aqui. Já está bom. Você entende isso? Olha, você, visitante em Jerusalém, quem não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, uma falou toda. Aí eu acho, olha que mal Deus que a gente segue, presta atenção nisso aqui. Olha quem é Jesus. Olha o que Jesus diz. Que coisas. Um Deus de misericórdia que dá chance a gente o tempo todo de relatar. Lembra que quando caiu para Abel, e Deus pergunta assim para ele: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? O que Deus faz essa pergunta? O que Deus chega para Adão e fala assim: Adão, está onde? Onde tu está, Adão? O que Deus queria com essa pergunta? O que Deus faz no longo da vida toda? Deus vai fazer essas perguntas. Aí, mediante a confissão do coração entristecido, da face entristecida, Jesus pergunta: que coisas? Jesus não sabia? Não sabia? Sabia de tudo. Mesmo porque aqui, Jesus aqui já não era mais o único, ele já era ressurreto. Que coisas Jesus faz essa pergunta? Jesus queria tirar da alma deles o que estava dentro deles. Por isso que a oração é muito importante. Chegar para Deus e falar: Senhor, eu sei Cristo, mas não. Deus, eu estou ruim, eu estou desanimado. Deus fala assim: cara, por quê? Jesus está sempre querendo saber. Olha lá, as pessoas falam que eu sou João Batista, profeta. Vocês pensam que é de mim? Quem sou eu? Jesus está sempre interessado. E Jesus faz essa pergunta: o quê? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta. Para você ter uma ideia, não era falta de. Isso aqui que é muito terrível. Às vezes a gente sabe tudo, mas tem algo muito simples que a gente está perdendo. Ele sabia de tudo aqui. Tanto é que ele fala para o próprio Jesus: ele era um profeta, ele era poderoso de palavras e obras diante de Deus e dos homens. Não era só conversa, não, ele fazia mesmo, ele era mesmo, sabia de tudo. Os chefes do sacerdote e os nossos autoridades nos entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, aí eles entram aqui, olha, tudo aconteceu perfeitamente, mas contudo, a gente diz: isso aqui que era verdade. Olha que coisa, isso aqui que cegaram eles para não conhecer Jesus. Olha, nós esperávamos, a nossa expectativa foi totalmente submersa. Quem ele era, quem teria a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Terceiro dia. Eles fazem questão de falar isso: é o terceiro dia, mas nada aconteceu. Mas a coisa piora, né? Vai piorar mais, porque olha o que eles dizem com a própria boca. Algumas das mulheres, lembra que as mulheres foram lá, voltaram, relataram para eles estavam saindo quando ouviram as
Eles ouviram, ela falou, olha, ressuscitou, a gente foi lá, a gente viu, relatou, os caras correram lá, os outros discípulos, mas eles já estavam destinados a sair fora. A Bíblia chama isso de obstinação. É quando a pessoa coloca algo no coração, você pode falar para ele, joelhar, falar, meu amigo, cuidado, você está errado, não faça isso, sai dessa, canal. Ele vai fazer. E quando o cara coloca isso no coração, Jesus não impediu. Faz, Judas, faz o que está no teu coração. Ele vai lá e fez. Algumas das mulheres entre nós, ele estava lá na hora que elas chegaram, nos deram um susto. Olha que coisa terrível. Deu um susto na gente. Que cara terrível esse doido. Um susto. Que susto foi esse? Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não encontraram o corpo dele. Eles estavam lá na hora. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo. E esses disseram que ele estava vivo. A esperança deles era essa, mas eles não quiseram acreditar nisso. E as coisas vão piorando mais ainda. Ele me disse, como você custa? Ele me disse, como vocês custam a entender e como demora para crer em tudo o que falaram os profetas? Muito demora. Já era para ter percebido há muito tempo, não conseguiu ainda. Era para estar muito mais longe, você está aqui ainda, está bebendo leitinho, está comendo feijoada. Você entende? Olha, não deveria o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés, e Jesus vai descrever tudo aqui, ó. Eles estavam, todos os profetas, ele explicou e foi Jesus foi contando, e as escrituras não diziam tudo isso, mas não. E ao aproximar-se do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito, fique conosco, pois o dia já está findando já. Está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça ao partido e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas eles desapareceram. Reconhecer Jesus. Que bom, né? Que bênção, muitos tiveram essa chance. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto eles falavam no caminho? E olha que coisa terrível, os sinais, as coisas vão acontecendo, o coração ardia, tinha algo diferente, mas a incredulidade era muito maior. Não é falta de incentivo, de palavras, é o próprio Jesus. Você entende? Às vezes você está aqui, Deus traz uma revelação tão profunda de certas palavras, e tem gente que não nem ali, ela está tão disposta a não acreditar mais, ela está tão desanimada que até arde o coração, mas ela sai daqui a mesma, não tem condições nenhuma de absorver nada de Deus. E a nossa salvação, a nossa graça, a nossa esperança é Cristo, mas é através da multiforme sabedoria de Deus, através da igreja. Isso é tão interessante, sabe? Então, é tão prazeroso. Ele estava aqui hoje, chegou mais cedo, ele limpou cada cadeira dessa, aspirando tudo, aspirando o chão, como fazer com ele, com a satisfação do coração, não como um compromisso, mas com prazer. Você entende isso? Então tem coisas que, hoje, eu vi uma mulher que tem muito dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo, estava lá na rua de hoje, ela se converteu, ela foi curada de um câncer. Aí ela chegou lá, pegando as coisas para fazer uma decoração da igreja. O pastor vai fazer aniversário, ela foi lá comprar um negócio para o pastor, e falou assim,
me arrumou as decorações aí para eu aceitar a igreja e tal. E ela faz um monte de coisa lá, um prazer e tudo. Poderia pagar as pessoas para fazer, mas ela fazendo. Aí eu falei com ela, comecei a conversar com ela algumas coisas sobre o reino de Deus. Ela começou a chorar. E ela falou assim: obrigado por Deus falar isso comigo. Mas gente, que tem um prazer de estar ali, sabe? Para não perder a fé, para não perder a esperança, mas com a gratidão, tem uma razão, tem um motivo para fazer o mínimo nas coisas, não fazer porque isso me dá prazer de fazer. Eu não posso encarar todas as coisas. Tem gente que espiritualiza tudo, mas tem gente que acha tudo comum, é ruim isso. Você entende? Não, eu sei que nada que eu fizer. Olha, eu estou vendo aqui que essa bateria está boa. Eu vou comprar um parafuso. Eu acho que eu tenho um parafuso em casa, vai dar certinho. Vou encaixar. Você entende que a bateria não, porque não violão. Aí, tem gente que se preocupa com as coisas muito. Eu estava falando um dia, tem gente que fala assim: rapaz, aquela luz está queimada, tem um ano, o pastor não troca, os obreiros trocam, que coisa feia. Mas não tem o prazer de falar assim: não, eu vou comprar uma lâmpada, vou trazer um escape e vou colocar, porque ele vai ver. Né? Você entende como o coração, as nossas atitudes, elas vão mostrando quem a gente de fato é. Olha, não ardia, mas eu vou, sabe? Deus fala assim: ajuda fulano. Às vezes é tão terrível, ninguém sabe. Não precisa de trocar trombeta não, mas às vezes está assim, eu estou fazendo uma coisa, Deus fala assim: dá isso aqui para fulano. Eu falo assim: mas por que eu pensei isso? É coisa da minha cabeça ou eu tenho que dar mesmo? Aí eu vou lá e faz isso, é o tempo todo assim. Quando arder o coração, faça, não deixa passar, ajuda fulano, ajuda, porque você não sabe o que Deus está pedindo. Eu não posso me tornar insensível quando Deus falar, e meu coração arder e eu não perceber que é Jesus falando. Você entende isso? Porque eu se torno muito insensível. Não, olha, a gente já vai terminar. Olha o que acontece, e a coisa piora aqui. Sabe por que piora? Para você ter uma ideia, eu posso até chamar o encontro terrível do desanimado. Porque quando eles voltam para Jerusalém, olha o que acontece aqui. Explicava as escrituras, imediatamente tiveram essa noção, levantou-se e voltou para Jerusalém. Isso aqui tem que fazer. Depois que aquela unidade eu me recobrei, eu entendi que Jesus é presente, que ele é real, eu imediatamente levantou-se, mas tem gente que não consegue nem levantar, fica prostrado mesmo. Ele levantou para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu do pão. Ele já tinha visto Jesus partir do pão várias vezes, por isso reconheceu. Aí, enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio dele e disse: Pai, seja com vocês, meus amigos, meus irmãos. Eles ficaram assustados. É muito terrível. Não era batata, pensando que ele estava vendo o Espírito. Tem esquema. Olha, em que tempo nós estamos, aonde eles estavam, e ainda tem tempo para falar assim: isso não é Jesus, não, é um fantasma, é um espírito. Ele disse: por que estão perturbados e por que sugerem dúvida no coração de vocês? Surge com essa dúvida. Veja as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e veja. O Espírito não tem carne e osso, como estão vendo, né, que eu tenho. Então tem que provar o tempo todo. Toca aqui e faz isso. Gente, terrível. Meu Deus, era para estar muito mais longe, mas não aparece. Os caras veem, muitas as mulheres veem, muitas o próprio Jesus aparece, não é dele, não, é um fantasma. Meu Deus, que falta mais, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Ajuda a gente a crer, Senhor. Ajuda a gente a viver pela fé. Não deixa a gente desanimar quando vê e não acontecer tudo que a gente quer. Não deixa a gente perder a fé. Deixa a gente continuar. Ajuda nós. Amém. Vamos ficar de pé. Pastor Cristiano de Machim, nós temos aqui dois elementos: o suco da uva e o pão. O pão que representa o corpo que foi entregue por nós, e o suco da uva, o vinho, que representa o sangue que foi derramado por cada um de nós. Todas as vezes que a gente estiver reunido e a gente participar da ceia, lembra de que Ele morreu, ressuscitou e está aqui em nosso meio. Quem acredita nisso? Que bom que você está aqui hoje, lembrando que Ele fez isso, e todas as vezes que a gente estiver reunido para celebrar, a gente vai estar falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que já aconteceu coisas nas nossas vidas que era para a gente ter desistido já. Talvez pedidos que a gente não alcançou, que talvez a gente poderia já ter desanimado. Mas a gente está aqui, a gente está firme, a gente continuará. Que Deus nos abençoe grandemente. Levante suas mãos. Deus está aqui. Esse pão que representa o corpo que foi entregue por nós, Senhor. E o suco da uva que representa o sangue que foi derramado na cruz. Nós iremos participar hoje com muita consciência, com muita gratidão na nossa alma, porque o Senhor pagou esse preço por nós. Obrigado, Senhor. Está aqui os meus servos que irão humildemente partir junto o pão e nós iremos cear juntos, Senhor. Com muita gratidão na nossa alma, porque o Senhor pagou um preço tão alto por nós, mesmo que a gente não mereça, Senhor. Mas o Senhor é bom. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos esperar para a gente estar sendo juntos, nos alegrar. Enquanto isso, ore, louva a Deus.
tão grande salvação. A nossa mente é tão pequena, Senhor, tão pobre para entender tamanha grandeza dessa entrega. A gente não tem ideia da trajetória desde o nascimento até o Calvário, o que o Senhor passou. Qual era o propósito do Senhor? A missão que o Senhor tinha de ser entregue, Senhor. Não desistiu. Foi até o fim, até a morte de Jesus. A tua palavra nos diz que pelo gozo que estava proposto, o Senhor suportou a cruz. Na realidade, o Senhor já olhou para o futuro e viu a gente aqui. Já sabia, Deus, que pela fé nós estaremos aqui. E olha que a gente não viu o sofrimento do Senhor, não viu quando o Senhor foi entregue na mão dos homens perversos e maus. A gente não viu o Senhor subir na cruz e morrer. A gente não estava no dia da ressurreição. Mas a gente está aqui, Senhor. Foi justamente isso que fez com que o Senhor não desistisse. Foi justamente a razão que o Senhor foi até o fim. Porque de uma maneira tão especial, tão milagrosa, Senhor, a gente está aqui, Deus. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que a gente imagina, mas a gente está aqui, Senhor, pela fé. Muito obrigado, Deus. A gente não consegue nem compreender o tamanho desse milagre, Senhor. Somente através do Teu Espírito a gente acreditar em tudo isso, Senhor. Olha o tempo que passou e a gente está vivendo isso tão atual. 2000 anos de história já apagou a memória de tanta gente. Tantas coisas já não existem mais. Mas a gente está aqui, Deus. Obrigado por essa entrega. Obrigado por entregar por nós. Pelo teu corpo que foi moído no Calvário. Poder participar do nome de Jesus. Nos alegramos também, Senhor, porque a tua palavra nos diz que ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, eles se tornaram branco como marrom. Como nós cantamos aqui, algo mais que a neve, Senhor. Não tinha uma maneira de se purificar, não tinha uma maneira de justificar, somente através do sangue, Senhor. A gente não tinha como pagar esse preço, Senhor. Não tinha nada nesse mundo que poderia comprar a nossa salvação, a nossa liberdade. Mas o Senhor foi enrolado, o sangue derramado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós entendemos que o sangue vertido na cruz nos purificou de todo o pecado. E hoje nós estamos aqui livres, Senhor, porque nós somos purificados pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz. Portanto, nós te louvamos, Senhor. E está aqui o vinho que representa o sangue que foi derramado, Senhor. Nós fazemos isso em obediência, porque depois que ele cearam, ele também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sul. Isso aqui, Senhor, simboliza que nós temos aliançados, que nós concordamos, que nós aceitamos tudo que vem de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por esse preço pago por cada um de nós. Em nome de Jesus, podeis participar. Fala para Deus como você é grato por esse valor que Ele te dá, de pagar e dar a sua própria vida. Obrigado, Senhor, por cada um aqui. Em nome de Jesus. Continua com a gente, Deus. Nos ajuda. Na glória do Teu nome.
mensagem hoje. Queria agradecer a pastora Nícia, que Deus continue te abençoando. E logo ela vai estar pregando, cantando aqui junto com a gente. Deus vai essa graça. Amém? Deus continue te abençoando com graça, força. Mas logo ela viaja muito, né? Quem sabe que fica aqui, mas. Amém. Vou dizer aqui. Gente, domingo, não sei se haverá culto. Não haverá culto, porque a gente vai pular carnaval. Gosta de carnaval, a gente vai estar lá, atrás do crivo. Oi? Nós estamos bons já. Amém? Que Senhor abençoe. Se eu descobrir que alguém foi aqui por carnaval, já sabe, né? Amém. Quarta-feira que vem haverá culto. Convida a pessoa, vamos fazer uma festa aqui. O pessoal não deram para mim hoje, mas a gente está aqui, glória a Deus, por nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando grandemente, que nos dá graça, força, para a glória de Deus, Pai. Muito sua voz, obrigado. Eu vou chamar o pastor Cristiano, ele está muito folgado. Oi? Cadê a. Aqui. Olha, você fez anos, né? Mas sério? Oi? Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus de todo poder, Deus. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por ter nos concedido, Senhor, esta noite tão maravilhosa, Pai, de poder participar da ceia do Senhor. Não merecemos, ó Deus, nem somos dignos, mas estamos aqui porque o Senhor é bom. Então te agradecemos por cada momento de nossa vida, Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, por cuidar das nossas famílias, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado, te louvamos. E que Teu povo que aqui está, Senhor, possa sair daqui, Senhor, completo, repleto da Tua presença, Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Abraço teu irmão e diga como foi bom estar com ele.